campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, saudações fraternas a todos, aos nossos irmãos, companheiros de trabalho, em especial a estes amigos queridos que nos acompanham neste canal do YouTube do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 do livro Ideal Espírita, de Chico Xavier e Valdo Vieira, por diversos espíritos. E nos diz assim: 100 por 1. Ócio em qualquer parte constitui esbanjamento. Tudo vibra em perpétua movimentação, sem vácuo ou inércia na substância das coisas. O corpo humano e o corpo espiritual são construções divinas a se estruturarem sobre forças que se combinam e trabalham constantemente em dinamismo santificante. Sejamos, por nossa vez, peças atuantes do Evangelho vivo, demonstrando que o serviço é condição de saúde eterna. Insculpe por onde passes o rasto luminoso do entendimento. Edifica o bem, seja escutando o riso dos felizes ou assinalando o soluço dos companheiros desditosos, criando rendimento nos tesouros imperecíveis da alma. Ampara e ajuda a todos, desde a criança desvalida, necessitada de arrimo e luz para o coração, até o peregrino sem teto, hóspede errante das árvores do caminho. Conserva por medalhas de mérito os calos nas mãos que abençoam servindo, a fadiga nos músculos que auxiliam com entusiasmo, o suor na fronte que colabora pela felicidade de todos e os rasgões que te recordam as feridas encontradas no cumprimento de austeras obrigações. Oremos na atividade construtiva que não descansa. Cantemos ao ritmo da perseverança feliz. Respiremos no hausto da solidariedade sem mescla. A caridade converte o sacrifício em deleite, o cansaço em repouso, o sofrimento em euforia. Ar puro desfaz as emanações malsãs. Água límpida dissolve os detritos da sombra. Sol matinal dissipa as trevas. Mãos vazias ou cabeça desocupada denunciam coração ocioso. Sê companheiro da aurora, despertando junto com o dia nas obras de paciência e bondade, sustento e elevação. A seara do Senhor, no solo infatigável do tempo, guarda riquezas inexploradas e filões opulentos. Aquele que grafa uma página edificante semeia um bom exemplo, educa uma criança, fornece um apontamento confortador, entretece uma palestra nobre ou estende uma dádiva, recolherá 100 por 1 todos os grãos de amor que lançou na sementeira do eterno bem, laborando com a vida para a alegria sem fim. Esta belíssima mensagem quem ditou foi Eurípides Barçanufo. Meus irmãos, aqui então nos fala sobre o ócio. Nós temos tido na nossa sociedade um conceito equivocado sobre o descanso,
sobre o ócio, sobre a preguiça, como se descansar refizesse não o descanso obrigatório do nosso corpo físico, mas o descanso prolongado, que vem a ser o ócio, como se fosse recompor as forças físicas, mentais e espirituais. O ócio jamais vai recompor. Um descanso necessário para que o nosso corpo físico consiga se restabelecer para as atividades diárias é o suficiente. Mas ficar deitado no sofá, contemplando a vida, não é trabalho, não vai funcionar como uma recomposição de forças, de ânimo, de perseverança, e jamais vamos encontrar a alegria de viver no ócio. Mas nós temos tido esse conceito um pouco equivocado na nossa vida social, né? Vamos descansar, vamos relaxar, vamos ficar em casa, vamos deitar no sofá, como se isso fosse coisas muito boas. É claro que nós vamos ter momentos como estes, mas não fazer destes momentos uma vida inteira. Porque aqui, como diz, o corpo físico foi feito para o trabalho, para o movimento, e nós sabemos que quando nós ficamos muito parados, os joelhos já têm dificuldade de se dobrarem, as articulações também. Então, nós temos que ter esse cuidado de nós nos movimentarmos, movimentar este corpo a fim de que tenhamos saúde física. Bem como nos fala aqui da saúde espiritual, deste movimento espiritual, do corpo espiritual, que nós também precisamos movimentar. E nós vamos encontrar trabalho através da caridade. Há muito trabalho para movimentar o corpo espiritual, meus irmãos, desde a prece, que é esse instrumento valioso, o mais valioso instrumento que Deus deu ao homem, a fim de que ele também possa ajudar-se e ajudar aos outros, elevando essa vibração de muita fé, de muita esperança, não é? E também de trabalho na caridade material, na caridade moral. Então, nós precisamos movimentar o corpo físico, movimentar o corpo espiritual. E aqui é tão lindo quando ele diz que a caridade converte o sacrifício em deleite, não é? Então, não tem sacrifício, não é trabalhoso movimentar o corpo espiritual, como muitos pensam, e se limitam, então, a desenvolver esse movimento do corpo espiritual por pensarem que haverá sacrifício. E aqui ele nos diz que, Eurípides Barçanufo nos diz que não, que a caridade converte o sacrifício em deleite. O cansaço, temos muito medo de termos muito cansaço. Não, o cansaço em repouso, quando estamos movimentando o corpo espiritual, não há cansaço. Há repouso, há paz de espírito, há confiança em Deus. E o sofrimento não existe, porque o sofrimento vai se converter em euforia. Essa era a mensagem para o dia de hoje, que consigamos movimentar o nosso corpo físico com breves caminhadas, nos exercitando, tudo isso traz muita saúde física. E vamos movimentar o corpo espiritual em benefício nosso, mas principalmente em benefício de todos aqueles que estão sob os nossos olhos, sob as nossas circunstâncias de convívio. Fiquem com Deus, tenham um excelente dia e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site